Justiça Divina. Está gravando, né? Que o Antônio deixou aí para a gente servir de apoio, né, ao estudo que a gente está fazendo desse trecho do livro. Uma das páginas... Nilza, você que leu semana passada também, né? Você tem aí o livro? Quem que leu semana passada? Fui eu ou não? Nossa, a memória está ruim. Acho que foi você mesmo, Genivaldo. Tá, então eu vou deixar aqui ao lado, mas antes vamos ler dentro do livro Justiça Divina. A gente está falando de castigo, né? De inferno, de castigo. A gente vai ver aqui, então, uma página do Emmanuel, do livro Justiça Divina, capítulo 11 do livro, que chama-se Sentenciados. Ou seja, aquele que foi julgado e está cumprindo uma pena, não é? Essa tradição, só para a gente localizar, essa tradição da gente morrer e ser julgado, ela é muito antiga. Ela começa, assim, nas religiões mais antigas que tem, por exemplo, nos egípcios, né? Então, a pessoa morria, ele ia diante do tribunal de Osíris, onde Osíris, que é o deus Falcão, pesava o coração da pessoa. De um lado, tinha uma pluma, que era de uma deusa, né? Uma minúscula pluma. E do outro lado da balança, o coração, né, da pessoa que estava sendo julgada. E se ele fosse bom, generoso, né, havia esse equilíbrio, um coração leve. Então ele seria levado pelo voo do falcão, né, às alturas, né? Se ele fosse um coração pesado, um coração cheio de atos ruins, ele seria jogado ao deus crocodilo, né, onde ele passaria o inferno, o suplício eterno, sendo dilacerado e nunca morrendo, né, por esse deus crocodilo. Então, é bastante interessante. De uma certa forma, o judaísmo também absorveu muito desse conceito, né, da religião egípcia, e no judaísmo também tem isso, a questão da gente ser julgado, né, no pós-morte. E as religiões do Ocidente aqui, inclusive o Espiritismo, também tem essa conotação. Então, todos nós estamos esperando o dia que a gente morrer, passar aí por o crivo de julgamento, né? E sermos aí abençoados indo para nosso lar, né? O sonho de todo espírita, né? Não ficar no umbral, que seria uma região de sofrimento, né? Só que o tribunal é a nossa consciência. Aqueles deuses mitológicos já não cabem mais. É a nossa consciência, né? É ela que faz o nosso julgamento. E a gente, por mais que a gente use máscaras sociais, faça isso, faça aquilo, mais que a gente ocupe cargos aí que nos blindem, né? Muitas vezes escapando da justiça, tendo imunidade parlamentar, por exemplo, né? Passando incólume a vida inteira aí pela justiça terrena, a consciência vai levá-lo, né, a essa sentença, né? Então é muito comum encontrarmos irmãos nossos em sofrimento aí no plano espiritual, no chamado umbral, muitas vezes eles mesmos fazendo o julgamento, né, o remorso, não é? Muito bem, então vamos lá. Sentenciados. Essa página ela foi recebida na reunião pública de 20 de outubro de 1961. Só por curiosidade, eu nasceria 2 meses depois. Primeira parte, capítulo 7. Sentenciados, sim. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. A vida, vamos ler toda a mensagem, depois a gente faz humildinho, tá? Sentenciados, sim. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. À face de nossa destinação à suprema felicidade, todos estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação
e policiados pela justiça. Jesus, o divino penalogista, olha que termo bonito, exortou-nos convincente: perdoa não 7 vezes, mas a 70 vezes 7. É que o mal expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. Comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém é o abscesso reclamando dreno adequado. O vício é a fístula corruptora, esperando a remoção da causa que a produz. A delinquência é o tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica em prenúncio da morte. Esposar a revolta e a vingança seria expor o próprio sangue a infecções perigosas, entrando voluntariamente nas faixas destrutivas da enfermidade. Tolerância e perdão, por isso, constituem profilaxia e imunizações infalíveis. Diz Allan Kardec, abre aspas, as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se na da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso de suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Espace, desse modo, as vibrações confortativas da prece sobre tudo aquele que caiu no logro do mal. Página, então, do Emmanuel. Perdão, ainda continua mais um pedacinho aqui. Ó. O caluniador está sentenciado à repressão da própria língua. O desertor está sentenciado à frustração que marcou a si mesmo. O ingrato está sentenciado ao arrependimento tardio. O ofensor está sentenciado ao ferrete da consciência. O criminoso está sentenciado a carregar consigo o padecimento das próprias vítimas. Além disso, cada conta exige resgate proporcional aos débitos assumidos, com o remorso de quebra. Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. Não precisa indicá-lo a esse ou aquele castigo perante a barra dos tribunais, porque o maior sistema de punição já está dentro dele. Ver se tem mais algum trechinho aqui. Não. Então a gente percebe que na fala do Emmanuel que tudo está dentro da nossa consciência, está em nós mesmos, né? Mas vamos fazer um miudinho aqui. Então vamos lá, sentenciados, vamos voltar aqui no início. Sentenciado, sim. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. Então a gente fala, nós estamos em um planeta de expiação e provas, e toda hora a gente ouve essa descrição, né? Mas a gente não está aqui pelo prazer de sofrer, né? Não precisa a gente ficar se martirizando aí com chicotinho, né? Já basta que a gente faça aí a nossa tarefa de reencarnação, ou objetivo que a gente reencarnou, fazer direito. Não ficar levando pelo prazer aí de nos atormentar, não é? Fazer essa meia-culpa aí que não leva a nenhum outro estágio que não seja, muitas vezes, a depressão. Depressão é aquela coisa que a gente fica se lamentando, fica se culpando, né? E a gente vai se jogando aí, perigosamente, nos vales, né? Ou nas depressões, né? Então, a gente não está aqui para ter essa conduta que não leva a nenhuma efetividade, né? A gente está aqui para acertar. Mas o trabalho, né?
E também não ficar condenando, né? Não ficar atormentando quem está errando. A gente tem esse costume também, né? De ficar apontando o dedo, de ficar colocando numa categoria, de ficar anatematizando, né? Anatematizando, como julgadores, né? Que a gente acha que está numa posição melhor que essas pessoas. Então, isso é um prazer de atormentar, né? Confia, né? Que a justiça divina é a única, né? Que tem sabedoria, né? Para julgar sem ferir e para fazer o encaminhamento e não a condenação eterna, né? Continuando. A face de nossa destinação à suprema felicidade, todos nós estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça. Vamos lá. Deus nos criou, simples e ignorante, bem lá atrás, não é? E fez um toque divino que está latente em nós. Esse impulso, né, para a gente tentar ser melhor, para a gente se arrepender do que fez errado, não é? Esse é o nosso impulso, a nossa destinação, né? E todos nós fomos criados para ser muito felizes. E a felicidade ela vai vir com a plena harmonia, com a plena serenidade. E não com os troféus aí da vida material, que é o dinheiro, títulos e outras coisas que a gente, pelo nosso não entendimento pleno, né? A gente muitas vezes perde muito tempo buscando. E nós somos impelidos ao progresso, sim, por isso que nos faz aí reencarnar, né? Num lugar tão difícil, de novo, e de novo, e de novo, até que a gente faça o nosso progresso, né? Endereçados à educação, né? A única forma da gente progredir é a gente entender, né? A educação da alma, né? E passa por todos os setores. E a gente passa por todos os setores da educação. A educação que nos faz, por exemplo, aprender a ler e escrever, que vai nos permitir ler livros, que vai nos permitir desenvolver um raciocínio para analisar o que é bom, o que não é, né? Então, a educação ela é o maior sinônimo de progresso de uma nação, né? De um povo. Todos os países que que saíram dos escombros da Segunda Guerra e tiveram fórmulas aí de sucesso, sendo potências hoje, né? Aí no nosso cenário atual, foram países que destinaram muito na educação, não é? Na formação do seu povo, de valores culturais, de valores éticos, não é? É um povo mais disciplinado aí do que aqueles que são indisciplinados ou que estão em mais sofrimento, que prevalece a lei do mais forte, né? Ou da lei do Gerson, né? Sendo um mais esperto do que o outro. E, no fim, estamos todos sendo aí, não estamos sendo espertos, né? Na verdade, nós estamos fazendo uma perda coletiva, né? Felizmente. Mas, continuando. E policiados pela justiça. Naturalmente, a gente não tem um entendimento do ético, do bem, né? Sendo nós ainda recém-saídos do estágio de simples ignorantes, do primitivismo. Então, como que a gente melhora? No primeiro momento, pela lei, pelo policiamento pela justiça, pela lei mosaica que a gente acabou de estudar, os 10 mandamentos, não é? Esse conjunto de leis que eu acabo adotando, não porque eu concorde, não jogar lixo aqui na minha frente da minha casa, aqui, por exemplo, né? Que é uma área verde e todo mundo faz isso. A pessoa tem o impulso de vir aqui e se desvencilhar, né? Jogar o problema aqui na frente, não é? Ele só não faz isso porque ele pode ser filmado, né? E ser enquadrado hoje dentro da lei do ambiente, do meio ambiente, não é? E aí o cara não faz isso de medo, essa é a grande verdade. Eu só não mato outro cara que eu estou brigando no trânsito, porque muitas vezes eu tenho medo de ser preso ou de complicar minha vida,
ou de perder meu emprego, não é? Então, é um policiamento pela justiça. Esse é o primeiro momento. Mas depois eu vou entender, praticando o bem, eu vou acostumar com o bem. Eu vou acostumar com o ético. Então, vai chegar uma hora que eu vou perder o medo e vou fazer porque eu entendi, eu me eduquei, e esse é o jeito certo, né? Continuando. Jesus, o divino penologista, Jesus, o divino entendedor e o divino executor, né? Isso é um penalogista. Um juiz, ele que entende da lei e executa, não é? Ele é um penalogista, não é? Só que muitas vezes ele executa nos outros, não é? Mas ele mesmo não segue na intimidade, né? Ele se deixa corromper aí por sentenças compradas, não é? A sentença dele muitas vezes aí vê sobrenomes, ou vê grupos econômicos, né? Em detrimento do miserável, do mais pobre, não é? Então, ele não é um divino penalogista como Jesus era, não é? Ele é um executor de leis aí, terrenas. Ele é um fariseu, ele é um Saulo, né? Que está só executando a lei morta, né? Muito bem, então, mas Jesus, o divino doutor de leis aí, né? Ele nos exortou convincentemente. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Essa aqui é uma numerologia que, num primeiro momento, se a gente multiplicar aqui 70 vezes 7, dá 490, não é? Então eu tenho que perdoar a falha 490 vezes, né? Depois disso, eu não tenho mais obrigação. Não é um cálculo assim matemático, não é um cálculo numérico. Aqui tem um preceito de numerologia que está ligado à cabala judaica. Então vamos entender um pouco aqui. 7 vezes, o número 7 é o número da perfeição, né? É quando você atinge um terno, ou atinge um triângulo, ou atinge o número 3 material, mais o 3 do entendimento espiritual, e você coloca você nesse todo. Então, você chegou a um momento de estágio um pouquinho melhor, que é o 7. E quando você multiplica pelo 10, que é um número completo, porque o 7, ele adiciona mais 3 e torna-se um conjunto, não é? Então, quando você multiplica 7 vezes 10, você está potencializando a perfeição num coletivo. Agora, se você multiplica isso por mais 70 vezes 7, são 7 vezes, 10 processos, não é? De 10. Então, mas para chegar ao número 10, é muita luta, é muito trabalho, não é? São ciclos, são anos, são milênios até, quando a gente é muito teimoso, para completar esse 70 vezes 7. E para chegar a isso, nós temos que fazer o perdão de forma incondicional, que é justamente fazer o perdão que vai a tolerância, que vai potencializando aí cada vez mais para a nossa perfeição, não é? Então, por isso que Jesus respondeu a Pedro. Muitas vezes os judeus falavam assim, 7 vezes aí o número, né? Por 7 anos o servo servia ao seu patrão, né? Ao seu dono. Depois desses períodos de 7, ele estaria apto a ser promovido, né? A filho ou agregado, né? 7 é o número completo de dias, sendo que 6 dias eu trabalho e no último eu faço o complemento com o divino, né? E assim por diante. Então, a gente viu 7 repetido dentro dessa repetição, né? Alguma pergunta? Senão eu vou continuando aqui. Muito bem. Que o mal, ele expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. Quando a gente faz o mal, a gente não está fazendo só para outra pessoa. A gente não está só botando para fora, né, o que a gente está fazendo. A gente está também trazendo para nós
muitas vezes, doenças aí que vai se refletir no material. A pessoa que sempre explode, que é sempre nervosa, sempre colérica, pode perceber que, com o passar do tempo, ele começa a desenvolver doenças estomacais, né? É tanto fel, né, que ele engole, que ele joga nele mesmo, ele vai detonando os centros de força gástrico e esplênico. E depois ele vai refletir esse desequilíbrio nele mesmo, sem falar em toda a energia que ele descarregou para lá de fora, né? E Jesus falava, né? O mal é o que sai da boca do homem, é a nossa ação exterior, não é? Então, ele promove profundos desequilíbrios naquele que o pratica. Comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém é o abscesso reclamando o dreno adequado. Então, quando eu faço uma ofensa a alguém, quando eu piso na bola com alguém, a minha consciência fica mexendo, fica como se fosse uma espinhada no pé, né, que fica latejando, não é? A minha consciência está latejando. Ela não é, ela vai estar repetidamente eu nesse estágio, eu vou criando um abscesso, eu vou criando como se fosse um tumor que precisa ser drenado. Assim como eu tenho um tumor, eu tenho uma fístula, né? Que eu vou fazer uma operação, eu vou fazer um dreno para ser limpo, eu tenho que fazer isso com a minha mente, não é? A dor moral, né, que está ali latejando na minha consciência, né? De haver ferido alguém, é o abscesso reclamando o dreno. O vício é a fístula corruptora. O que é fístula? A fístula é um machucado purulento, não é? É um machucado sempre aberto, sempre sangrando, que precisa ser fechado, não é? Então, essas nossas imperfeições, assim como a gente cuida do corpo, né? A gente precisa fazer a medicina da alma. A gente precisa fazer esse cuidado. A estrutura orgânica é em prenúncio de morte, né? Então, a morte do corpo físico, né? Que muitas vezes aí já nos vai arrastar aí a sofrimentos. Lembra de André Luiz, arrastando no plano espiritual a sua região em frangalhos, a região aí do fígado, a região do pâncreas, não é? Mesmo depois de morto, a matéria, a gente carrega na nossa alma, né, essas imperfeições daquilo que a gente fez. E pior, né? A gente, nos nossos convívios, a gente esposar revolta e vingança seria expor o próprio sangue a infecções perigosas. Então, eu já estou doente. Eu já sou um doente ambulante. E eu me deixo levar, ao invés de eu drenar, cuidar desse machucado, né? Dessas dores morais que eu tenho, ao invés de fazer isso, eu vou fazendo ainda revolta e vingança. Não é? Tudo que faz para mim, eu vou dar o troco. Ah, puxou meu tapete, vai ter troco, não é? A gente vive assim num constante duelo, né? Então, o que acontece? A gente vai comprometendo mais ainda. É como se a gente continuasse com a nossa ferida, com o nosso abscesso, e ainda complicando, né? Oferecendo ao nosso organismo a infecções perigosas. Ou seja, eu abro a minha mente com esses rompantes aí de revolta e vingança, também ao consórcio, eu vou fazer um consórcio aí com almas infelizes, que pensam e sentem que nem eu, né? Então eu vou fazendo aí infecções perigosas, vai ficando cada vez mais difícil esse trabalho de drenagem, né? Entrando voluntariamente, Deus não nos criou para passar por esse périplo, nós é que estamos escolhendo, voluntariamente, entrando nas faixas destrutivas da enfermidade. A maior parte das enfermidades, segundo está no Evangelho, ela tem duas causas, né? Em situações atuais da presente encarnação e em situações que a gente já traz
de encarnações pretéritas. Uma e outra, nós precisamos trabalhar, nós precisamos drenar, não é? Continuando. Bom, como é que eu vou drenar? Tolerância e perdão. Por isso, constituem profilaxia e imunização infalíveis. Quando eu tenho um tumor, quando eu faço uma operação, um corte, eu ponho lá o dreno, eu tenho que ir lá no hospital, o dreno enche de material que ele está tirando do organismo. Então, eu tenho que trocar o dreno, eu tenho que fazer a profilaxia da ferida, não é? Tirar a atadura que já está usada, tirar os curativos que já estão já contaminados e colocar ali remédios, né? E colocar ali curativos novos. Então, de uma certa forma, todos os dias que a gente levanta, a gente tem que visitar as nossas feridas, e todos nós temos feridas, cada um num campo, num raio de ação, né? Cada um de nós. Ninguém é perfeito, por isso que a gente está encarnado no plano de expiação e provas. Então, todo dia a gente tem que cuidar das nossas feridas, fazer essa imunização. E a gente vai fazer isso que jeito? Vamos lá. Diz Allan Kardec, abre aspas, as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se na da vida corpórea. Então, eu já trago remedições, necessidades aí da minha vida pretérita, eu já trago da vida espiritual. E ainda juntam os da vida corpórea, né? E aí são, consequentemente, as imperfeições do homem. Então, como eu disse antes, todos nós temos algum defeito, alguma coisa que a gente precisa trabalhar, não é? Então, as nossas imperfeições, as suas paixões, né? O egoísmo, o orgulho sendo os maiores, né? Prepotência, são as paixões, né? O Saulo de Tarso, que a gente acabou de ver, ele achava que ele estava fazendo certo, né? Fazendo a pureza doutrinária, mas de que jeito que ele estava fazendo? Não era um amor doutrinário, era uma paixão. E a paixão leva a arrebatamentos, né? Atitudes treslocadas que depois a gente se arrepende. Grandes inquisidores aí da Idade Média, grandes perseguidores, eles se achavam no suprassumo. Eles achavam que quando eles morressem, eles seriam levados direto, né, os mais altos céus, né? E qual é a surpresa deles quando eles chegam lá? É dito para eles: ó, meu filho, você fez tudo errado, né? E muitos não aceitam, né? Muitos ficam no plano espiritual lá, criando regiões de domínio, não é? Verdadeiros palácios lá, onde eles mantêm aquelas estruturas erradas que eles fizeram aqui na Terra. E vão ficar lá teimando naquilo, porque eles são teimosos que fizeram certo, né? E a espiritualidade amiga, pouco a pouco, vai convencendo, vai mostrando. Lembra que a gente leu o Saulo de Tarso, que ele começa a ter, apesar de ele estar no alto da sua atitude, né, de correção, de disciplina, ele começa a ter pensamentos assim, ele tá ficando mais cismado, né, interiormente, com pensamentos assim que estão batendo, né? Alguma coisa não está certa, né? Os sonhos que ele projetou na juventude, ideais, não estão batendo com a realidade que ele está fazendo. Ele está vivendo um conflito. Então, esses espíritos que vão para o plano espiritual assim, são assim também. Chega um momento que eles começam a bater conflito, né? Mas é porque eles vão vendo que, na prática, né, o resultado do que eles fizeram, do que eles estão fazendo, não batem com o discurso, né, com os ideais que um dia os mobilizaram, né? E aí começa a abrir esse pensamento interior, muitas vezes aonde começa a abrir oportunidades para as equipes espirituais fazerem o trabalho de aproximação e resgate. Lembrando de novo de André Luiz, ele ficou um tempão lá no plano espiritual, achando que tudo que ele fez foi o mais correto possível. Ele era um injustiçado, não é? O dia que ele bateu um pensamento de humildade, né?
que ele chorou interiormente, é que ele se abriu finalmente, não é? Para ser resgatado. Muito bem, voltando aqui, né? Então, as paixões, ao mau uso de suas faculdades, a inteligência, a eloquência, a rapidez de raciocínio, né? A habilidade em convencimento, né? De argumentação, ele é um ótimo vendedor, né? Tem pessoas que realmente têm um tino de venda, ele tem uma habilidade de vender geladeira para esquimó, né? Geralmente é uma habilidade aí que a gente desenvolveu. Mau uso dessas faculdades. Então, ao invés de a gente usar essa faculdade para convencer as pessoas ao bem, à ordem, a uma coisa melhor, né? A gente convence a desordem, a gente convence ele, somos aí falsos cristos, né? E aí a gente vai responder por isso, né? Que é a expiação do presente, que é o nosso plano de expiação nessa encarnação, e passadas faltas, né? De coisas que a gente fez aí em reencarnações pretéritas. E que se a gente não trabalhar o nosso arrastamento, a tendência da gente repetir é muito grande. Continuando aqui. Espace desse modo as vibrações confortativas da prece. Eu estou fazendo o tratamento da minha ferida espiritual aqui, da minha chaga moral, como? Eu vou começar pela prece, né? É um medicamento aí que o bálsamo, né? Benigno, o bálsamo da natureza que a gente põe na ferida para parar de arder, né? É a prece. A minha consciência, a minha angústia, que atormenta, né? Na minha madrugada, que faz me acordar aí, cheio de ecos do passado, né? Faz prece. Faça essa meditação profunda com a espiritualidade, né? E você vai curando isso pouco a pouco. Espace desse modo as vibrações confortativas da prece sobre todo aquele que caiu no logro do mal. Então, a prece que a gente deve fazer em nosso benefício e também das outras pessoas. A gente não cair na mania de ficar julgando e apontando, tá? Fazer a misericórdia da prece, principalmente por aqueles que ninguém acha digno de uma prece. Todo dia a gente vê nesses jornais aí, pessoas que fulano matou a mãe, né? Matou a irmã aqui em Campinas, né? Questão aí de menos de um mês. Essa pessoa ele é execrado por todo mundo que está escutando a notícia. Ele vai cair no cadeião, o pessoal vai justiçar ele lá, porque, nossa, nem entre os presos, né? Esse camarada, eles têm um limite de malvadeza, né? Principalmente quando você faz crimes aí contra crianças, contra mulheres, né? A hora que você cai lá, você sofre muito, passa por justiçamento, porque mesmo quem está na mais terrível, né, de sofrimento, na mais terrível condição, julga, né, aquele que está errando, e então por que eu vou engrossar a fila dessas pessoas aí maledicentes? Mas por que eu não posso fazer justamente o inverso? Uma mísera prece em favor desse condenado, né? Porque é o que ele precisa nesse momento, né? Continuando. O caluniador está sentenciado à repressão, perdão, da própria língua. Ou seja, caluniador, aquele que espalha a calúnia, né? Aquele que aumenta o mal ou o defeito de alguém, ou que inventa, né? Alguma coisa. E aí ele fica ouvindo o que ele fez e tudo que ele falou, né? E aí o nosso eco, né? Que fica nas profundezas da nossa consciência, depois fica trazendo no nosso ouvido aquilo que a gente falou, aquilo que a gente fez, né? É a própria língua que está fazendo a sua repressão. O desertor
está sentenciado à frustração que marcou a si mesmo. O desertor é aquele que abraçou uma causa, né? Seja no campo religioso, seja num campo familiar. Eu abandono minha mulher com as crianças, não é? A própria sorte e deserto, né, da luta. Ah, não, está muito, muito pesado, né? Ou então eu vou, quero novas aventuras, não é? E abandono meus filhos. Eu sou um desertor. E o que vai acontecer? Eu vou ter mais tarde a frustração que vai ser mostrado para mim, não é? Por isso que muitas pessoas, ao final da vida, velhos principalmente, é difícil de conviver, não é? Porque a pessoa, a vida inteira foi deixando para depois. Foi deixando para amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Ah, não, é muito cedo. Quando eu aposentar, eu faço, não é? Não, agora não dá, não é? Eu estou desertando da minha tarefa, do meu campo de ação. E mais tarde, quando eu já não tiver mais forças para fazer, quando eu não tiver mais lucidez, eu vou ter o quê? Arrependimento tardio. E aí eu fico repetindo para o coitado do meu cuidador a mesma história. Porque eu fico... eu não faço isso de maldade, é porque aquilo fica me batendo, é como o risco no disco, né? Que fica trazendo eu toda hora para aquele campo mental, né? Então a gente tem que ter muita piedade com essas pessoas, né? Esses idosos aí que ficam enroscados, né? Em determinados trechos da sua vida e ficam repetindo, e perguntando, e contando de novo, porque não está resolvido, né? Continuando. O ofensor está sentenciado ao ferrete da consciência. É o ferro quente, né? Da consciência. Realmente, o remorso é terrível, né? A consciência, ela é... A hora que eu não tiver mais as máscaras sociais, a hora que eu não tiver como esconder mais, a única coisa que ele está sou eu, com a minha consciência, lá no plano espiritual, sozinho, né? Aí é terrível. O criminoso está sentenciado a carregar consigo o padecimento das próprias vítimas. Então, por mais que eu passe ileso aí na justiça terrena, que ela é muito falível, né? Eu vou chegar lá no plano espiritual carregando as dores, carregando os pensamentos, os martírios das minhas vítimas, né? Muitas vezes essas pessoas, essas minhas vítimas, eles tiveram merecimento de ser... Eles não estão ali me cobrando, eles não estão ali. Eles já estão em outro lugar, eles tiveram merecimento de ser ajudados. Mas por que eu vejo eles ali? Eles estão ali? Não. É a minha consciência que projeta a minha vítima como se estivesse ali me acusando. Tá? Além disso, cada conta exige resgate proporcional aos débitos assumidos. Então, quando a gente reencarna aqui, a gente não reencarna para passar férias. A gente tem um pouquinho de coisa para a gente pagar, proporcional aos débitos assumidos. E Deus, na sua sabedoria e justiça, ele não dá cruz pesada a ninguém que o ombro não possa carregar. Não é assim que o pessoal fala aí no interior? Cada um tem a cruz que encaixa no ombro e adequada ao que ele pode carregar. Não é? É verdade. Se Deus nos colocasse numa situação que a gente estaria fadado ao fracasso, eu poderia, como bom advogado, perfeitamente chegar no plano espiritual e jogar na conta de Deus. Falar assim, eu não tenho nada com isso. Vocês me colocaram uma conta que eu não tinha como pagar, não é? E não é assim, não é? A gente vem aí com o resgate proporcional que dá para a gente fazer. É só a gente ter disciplina. E ainda com o remorso de quebra, né? Então, além de eu estar tendo que fazer o resgate proporcional, eu tenho ainda o remorso, né? Só que a gente tem que ter uma atitude positiva. Tá, tudo bem, eu já entendi, eu estou resgatando, estou fazendo o meu melhor, e vai bater, sim, na minha lembrança,
através de sonhos, ou muitas vezes através aí de evidência, ou muitas vezes através de percepções, o arrependimento, o remorso, né, que é pior, né, das coisas que eu fiz lá no passado. Não adianta eu mergulhar nisso, tá? Eu tenho que transformar isso em arrependimento e fazer um trabalho de reconstrução, tá? Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, esse cara que está te batendo, muitas vezes ele é um agente, né, que está fazendo o papel aí de cobrador, né? O Divaldo conta sempre a história, ele tinha um cobrador dele, assim, mas era muito ferrenho, acompanhou ele mais de 40 anos, um cobrador, um obsessor. E aí ele está andando, ele foi fazer uma palestra em São Paulo, e aí todo bonitinho andando lá na Paulista, vendo os bancos, aquilo e tal, né? Aí do nada aparece um cara fortão lá e dá um murraço na cara dele e joga ele pro chão. O que aconteceu? Aquele obsessor que estava cobrando o Divaldo trabalhou na mente desse fortão aí. Quando ele olhou para o Divaldo, ele viu um cara que ele tinha diferença, um cara que ele tinha jura, né? E não teve dúvida, ele foi lá e deu jogou o Divaldo no chão, os transeuntes todos, né? Socorreram, porque o Divaldo é um baixinho, um baiano baixinho, né? E aí, a hora que deu polícia, a hora que a polícia chegou, o Divaldo olhou atrás desse grandão, né? Ele viu o obsessor morrendo de dar risada, né? Da peça que ele tinha pregado no Divaldo. E aí você vai fazer denúncia e tal, o Divaldo, não, deixa a polícia. E o cara falando, não sei, não conheço esse cara, né? Eu achei que ele era fulano, né? Aí o camarada caiu na real, né? Então, muitas vezes eu estou contando essa história, porque muitas vezes na nossa vida, uma pessoa do nada, né, esbofeteia a gente, golpeia com palavras, ou mesmo até com gestos e tal, e muitas vezes uma pessoa dessa está sendo um joguete, ele está sendo utilizado, né, para fazer o papel, o escândalo lá por vir, infeliz por quem venha. Então, ele é uma pessoa que está invigilante e acaba sendo aí um móvel, né, daquela situação que a gente está sendo golpeado. Então, como o Divaldo teve a sabedoria, né, ao invés da gente revidar ou então levar em pior conta, a gente sempre tentar puxar lá do fundo a serenidade, né, e tentar resolver a contento. Muitas vezes a gente evita nisso brigas de trânsito que podem levar a fatalidades. Briga de vaga em porta de escola, que eu cheguei primeiro porque eu tenho direito e tal, que pode transtornar, né, a situação, porque está todo mundo em pilha, né? Então é a hora que a gente tem aí fazer a nossa parte aí, recolher, né? Podemos sim reivindicar os nossos direitos, podemos fazer tudo, né? Mas sem violência, sem responder no mesmo grau de violência com que a gente foi golpeado. Quando a gente fala assim, não vou me rebaixar a outra pessoa, sim, eu não vou me rebaixar, mas não porque eu sou melhor, eu sou orgulhoso, não. Eu não vou porque eu sei que eu também não sou, muitas vezes eu já golpeei, né? Então eu tenho que fazer aí um trabalho de retificação, né? Muito bem. Recolhe-te em silêncio e esquece o mal. A gente vai escutar muita injustiça, somente no mundo corporativo, né? O pessoal fez sua caveira lá, né? O chefe, tal, né? Guarda no seu silêncio, continua seu trabalho, né? Porque a verdade, ela sempre prevalece. A gente entrar na pilha de que foi isso, não foi isso e tal, a gente só vai perder energia, acentuar o que foi falado, né? E muitas vezes levantar mais do que precisava. 2, 3 que estavam sabendo, agora a repartição inteira que está sabendo. Eu só compliquei mais ainda em evidenciar o mal. Se eu deixasse quieto,
passava um tempo que as próprias pessoas iam ver que aquilo não é verdade, não é? Então, o silêncio muitas vezes é o nosso aliado, né? Não precisa indicá-lo a esse ou aquele castigo, que geralmente a gente faz, né? Ah, devia fazer isso, devia fazer aquilo. A gente faz muitas vezes isso com os criminosos, né? Perante a barra dos tribunais. Ah, aquele maníaco do parque, né? Ele devia passar por isso, por aquilo, né? Olha nós jogando pedra, né? Porque o maior sistema de punição já está dentro dele. Claro que a justiça terrena vai fazer seu papel, vai recolhê-lo à prisão, etc, etc. Mas o maior julgador, o maior juiz está dentro dele. O maior sistema de punição está dentro dele. É a consciência, né? Com isso, a gente termina essa lição aqui do Emmanuel, chamado Sentenciados. A gente vê que faz parte da nossa vida, né? Nós estamos aqui em diferentes situações aqui do que foi lido. Alguém quer fazer algum comentário? Dilza, Fábio, alguém quer fazer algum comentário? Divaldo, eu vou fazer um comentário, mas de uma coisa que quando você falou eu não tinha pensado, né? Não tinha pensado, quer dizer, a gente sabe, né? Mas as penas da vida espiritual, elas se juntam na vida corpórea que você falou, né? Então eu fico pensando, né, que nada mais justo, né? As nossas imperfeições, ela é desbastada no nosso corpo, não é isso? As doenças ou qualquer outras mazelas, a gente tem que aceitar limpando o nosso espírito, não é isso? Acaba Isso. limpando. É um purificador, né? O nosso corpo, ele purifica o espírito no fim, né? Cada vez que a gente reencarna. Mas aí você falou, aí eu falei, nossa, é verdade, as penas a gente vai nas imperfeições que a gente traz, a gente passa para o corpo, por exemplo, numa doença, você tem que passar por aquilo mesmo, não tem jeito, né? É um negócio justo mesmo, né? Expiação e pronto. É o nosso planeta. É uma coisa que pegou, assim, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar bem. Bom, a gente tem uma outra página aqui, dentro do Justiça Divina também. Eu vou ler, hoje talvez não dê para fazer um miudinho, tá? Essas mensagens do Emmanuel são fantásticas, né? Mas eu vou ler aqui e a semana que vem a gente abre no miudinho. Essa outra página também está no livro Justiça Divina, é chamada, a lição número 11, Culpa e Reencarnação. É uma página recebida na sessão do dia 24 de fevereiro de 1961. Então está lá assim: Espírito culpados, somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usámo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Ó Saulo de Tarso aí. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. A maior parte de nós reencarnamos aí como operários, subordinados, não é? Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos da consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros.
Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós, depois da morte. Mas tornamos a encontrá-los no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes, com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante, ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Mães que choram filhos, não é? Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres, com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de todos os nossos desequilíbrios. Espíritos culpados, somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia, e abre-se a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras enquanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faça é luz contigo, clareando os que amas. E assim é, porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós depende, em nós mesmos, depende de nós. Eita, Emmanuel, né? É fantástico. Comentários aí? Eu não vai, acho que dá tempo de fazer miudinho. Vamos fazer comentário? Ou começamos o miudinho aqui? Vai em frente, Gê. Oi? Vai em frente aí com o miudinho. O miudinho? Então vamos começar. Culpa e reencarnação. Espírito culpados. Somos quase todos. Ele diz quase, não estamos no planeta de expiação, estamos. Mas ainda tem aí por meio alguns espíritos que são missionários, né? Ou missioneiros. Então, por isso que ele pôs aqui quase todos, né? Mas raríssimas as situações, né? A maior parte aqui são espíritos culpados mesmo, né? Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento. É muito comum a gente assistir filmes aí, principalmente aí da época do Império Espanhol, do Império Português, né? Da Idade Média aí, da época das navegações, que o fulano chega e se apresenta, né? Eu sou Juan Sebastião de Soler, Espinosa e não sei o quê, né? E o cara já chegava se colocando. Eu sou um legítimo fulano, e falava sobre o nome dele, né? Porque a gente achava que o poder que a gente tinha no meio material, ele era um privilégio, um merecimento, nós éramos melhores que os servos que ficavam ao nosso redor, ou as pessoas que não tinham sobrenome, não é? Eram os nobres. E usamos esse poder, usamos o nosso sobrenome, usamos a nossa posição por espada destruidora. E é uma grande verdade, porque apenas os nobres podiam portar espadas, né? Os soldados podiam quando eles estavam a serviço. Mas na vida civil, só os nobres
que portavam espadas. Por isso que os duelos geralmente aconteciam entre os nobres, não é? A justa, não é? Ou então entre os soldados, né? Que se batiam em duelos porque eles estavam armados, né? O povão mesmo era no xingamento, né? Mas, de qualquer forma, né? Todos nós aí achávamos melhores do que outros, né? Nos achávamos aí nessa posição porque uma posição aí merecida e imexível, né? Como dizia eu, técnico de futebol, né? Aniquilando a alegria do semelhante. E a gente pisava na galera, né? Pisava no servo, pisava no humilde, né? Fizemos isso muitas vezes. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. É interessante, né? Tem pessoa que tem luta, trabalha, é operário padrão, e ele não é lembrado de promoção, não é? Parece que todo mundo esquece dele, né? Muitas vezes o próprio plano espiritual não vai tirando, né? Ou se ele subir, ele vai chegar no máximo ali a um subchefe, né? Porque se ele galgar um cargo mais alto, se ele chegar a um regional, por exemplo, ele vai trazer todos os arrastamentos do passado, ele vai se perder de novo. Então, ele vai ter que aprender a servir, né? O que um dia ele fez de servilismo, né, para as outras pessoas. Tantas pessoas que têm uma condição de trabalho, você fala assim, esse cara é um médico, ele tinha tudo para ser, não é? E ele não consegue passar no vestibular, ele não consegue exercer a profissão que ele sonha tanto. Ele vai ficar como um humilde enfermeiro, muitas vezes sabendo até mais do que o médico, na prática ali, né, na lida. Mas ele não é o médico. Ele tem que obedecer as ordens do médico, ele tem que obedecer as ordens da enfermeira-chefe, ele tem que muitas vezes fazer procedimentos que ele fala que está errado, né? Não precisava, mas ele tem que fazer, porque ele está subordinado, né? A gente vai encontrar N na nossa vida profissional, e a gente vai encontrar N lembranças aí de pessoas que eram assim, né? Pessoas lá na faxina, ou na equipe que todo mundo ia lá, aquela senhorinha do cafezinho, né? Boníssima. As pessoas iam lá, executivos, hein? Formados, etc., ia lá pedir um conselho. Quando via, estava se abrindo para ela, contando, abrindo o coração, porque a ascendência moral, né? Mas essa pessoa está nessa condição porque está reaprendendo, né? Então, está fazendo o trabalho aí de subalternidade, muitas vezes no cativeiro de humilhação, porque como ninguém respeita, né, um faxineiro, ninguém respeita o motorista, né? O lixeiro, então, todo mundo, né, faz uma condição assim de completo desprezo, né? Pensa um pouco, se não fossem esses coitados aí fazendo esse trabalho, como é que seria a nossa vida, né? Como é que seria a frente da minha casa, né? Continuando aqui. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cativeiro dos desmandos da consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Então, a gente vai encontrar pessoas aí que trabalham, mas acontece uma enchente, perde tudo que tinha, começa do zero de novo. Doenças, né, que consome quase que a renda da família, né, porque estão nessa situação, resgatando a miséria que distribuíram a pessoas no passado. Agora, nós somos reencarnacionistas, né, acreditamos na lei de ação e reação, mas não nos permitemos nunca
a ficar na posição de quem, ele está passando por isso porque ele tem que passar. Sim, a justiça divina está colocando nessa condição. Mas eu tenho a obrigação moral de fazer tudo o que eu puder, tudo que estiver ao meu alcance, para amenizar o pauperismo que essa pessoa está passando. Tá? Que eu não fique escondido atrás do reencarnacionismo, né? Como uma forma de eu poupar-me ao trabalho aí de fazer a caridade, de fazer o respeito, enfim, com essa pessoa miserável. Nós passamos aqui o horário, eu vi agora 1 minutinho, peço perdão para vocês. Nós vamos encerrar, agradecendo muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, que nos permite agora, né, compreender tudo que nós passamos aí, desde que, na nossa tenra infância, né, lembranças tristes, que muitas vezes povoaram a nossa adolescência, a nossa infância, a nossa juventude, de dificuldades, né, as injustiças que muitas vezes nos fizeram, né, a gente começa a entender isso agora e dá graças, porque nós passamos por isso, né, e que isso nos resgate a autonomia e a genuína humildade, né, que é o passaporte que a gente vai ter que ter quando chegar no plano espiritual para sonhar com alguma coisa melhor. Que Deus nos abençoe e que essa nossa prece possa ser levada até a nossa equipe até a nossa casa de trabalho, até a nossa equipe espiritual que compartilha conosco os trabalhos, os estudos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, não a nós, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei, Pai, entregues à tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Muito obrigado a vocês, um bom descanso, uma boa sexta-feira e